reverendo, eu vou ter que sair aqui para pegar um link aqui para uma pessoa. Ok. Aí estou de volta, pastor.
de consolo, de valor à vida, de dependência de Deus. Fale com Deus aí no seu cantinho aí onde você está na sua casa. O que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ninguém volta de mão vazia. Nós vamos pedir a Deus que Ele possa encher as suas mãos, as minhas mãos, as nossas mãos nessa noite. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos. Obrigado porque a Tua palavra é o nosso alimento. A Tua palavra, ó Deus, é a nossa subsistência, é a nossa esperança, é a nossa fortaleza. Enche-nos, ó Deus, agora com a palavra do Senhor, com os benefícios da palavra do Senhor, e que nós possamos, ó Deus, encher as mãos e sair de mãos cheias, ó Deus, guardando, perseverando e obedecendo a Tua palavra, para o bem da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, cada quarta-feira tem sido uma pessoa. E essa quarta-feira nós vamos ter o testemunho de um dos participantes da fogueirinha, que é o Baiano, Valdemar. E o Baiano é uma pessoa, assim, amigo nosso, e eu conheço o Baiano, assim, de muitos anos. Não compensa contar o tempo. Mas é uma pessoa que tem tido experiências com Jesus, né? E semana que vem, você já deixa agendado também que nós vamos ter uma live muito boa que se chama Família ao Redor da Mesa. A importância da mesa na família. O que a mesa traz de novidade, de bênção, de bem-estar para a família. E nós vamos ter uma pessoa falando sobre isso. Agora, os nossos convidados dessa noite são o Consolo, Laércio e o Baiano. E o Renatinho vai estar aqui nos ajudando. Pastor Laércio, eu passo a palavra, o senhor pode começar, por favor. Bom, eu quero saudar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estarmos aqui nesta noite, essa noite de comunhão, de compartilhamento da palavra e também um espaço para compartilharmos a história da nossa vida. Cada um de nós tem a sua história, não é verdade? E o mais importante, quando nós começamos a analisar a nossa história, o maior analista da sua história é aquele que admite que Deus esteve por trás da construção desta história. E eu tive a oportunidade de entrevistar Baiano, né? Tive o privilégio de conhecê-lo. Nós gravamos essa entrevista e a gravação ficou lá 100% profissional, porque a gente é amador, né, Baiano? Mas eu acho que vai dar para os irmãos entenderem muito bem aí, mais ou menos a palavra, né? O conteúdo que vai ser mais importante para nós. E eu creio que vai ser bênção para cada um de nós nesta noite. E nós podemos projetar de uma vez a entrevista, irmã Denise? Podemos já projetar a entrevista? São 8 horas mais 5 minutos, né? 5, podemos sim. Exato, ok. Então nós vamos chamar o nosso irmão Renato, que vai nesse momento soltar aí esse vídeo que contém todo nosso bate-papo, onde nós podemos conhecer a história do nosso querido Baiano. Pastor Laércio, eu só quero dar uma orientação. Caso a pessoa esteja com um celular, como eu estou, para assistir o filme na tela maior, eu acho que seria bom tocar, né, a tela da igreja metodista,
Porque aí, como que vai ser? É isso mesmo, Renatinho? É isso mesmo, tocando a tela, aí projeta na imagem maior, exatamente, isso mesmo. Então, deixa eu ver aqui. Tá bom. Tá jóia. Então, é só uns minutinhos, enquanto o Renatinho está terminando ali de preparar o equipamento para projetar a entrevista. É interessante a gente destacar, antes de ouvirmos essa nossa entrevista, que na história das nossas vidas, né, o grande roteirista é o nosso Deus, né? Ele estabelece o roteiro, estabelece um caminho sobre o modo excelente para nós trilharmos. Eu fiquei muito inspirado, né? Fiquei muito emocionado quando, depois de entrevistar, bater um papo muito à vontade com meu amigo baiano, né? Eu me senti muito assim, emocionado e ao mesmo tempo inspirado ao conhecer a história dele. E eu chego à conclusão de que Deus está por trás dessa história. Amém, baiano? E o baiano, reforçando, né? Ele é da Fogueirinha, ele e a Selma, a esposa dele, todos dois, o casal frequenta a Fogueirinha, né? Então, hoje nós estamos tendo a ministração por parte de uma pessoa que frequenta junto conosco. A Selma está, a esposa do baiano? A Selma está presente? Está. Aí a Selma Caldeira, prazer conhecer, minha irmã. Deus abençoe. Ô, Denise. Pastor. Oi, baiano, pode falar. Antes de começar, eu só queria falar que, no meu depoimento, eu vou falar sobre o projeto de Deus para a minha vida, que às vezes é desconhecido, né? E a gente quer saber o que Ele quer da vida da gente em termos de projeto. E eu tenho sentido que a Fogueirinha é o início de um grande projeto na minha vida. Eu sinto que Deus me quer através da Fogueirinha. Só isso que eu queria registrar. Glória a Deus, coisa boa, né, baiano? Nós possamos aproveitar juntos essas oportunidades que nós temos de estudar a palavra de Deus, sermos beneficiados pelo estudo dela. Eu vou pedir a todos que, de agora para frente, possam... Tá todo mundo, né, de microfone desligado. Eu vou desligar o meu também. Só dá boa noite, né, porque eu cheguei um pouquinho atrasada. Ei, boa noite, Cláudia. Bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite, Márcia. Você também está aí. Bem-vinda, viu? Ei, Rebeca, tá boa? Pode deixar desligado. A Natália também está aí. A Natália está aqui, no Brasil? Ah, que bom. Casa Alegre. Não, tô na Irlanda mesmo. Ah, tá. Tô aqui no vídeo. Ah, que bom, Natália. Bem-vinda. Obrigada. Qual a diferença de fuso horário? 4 horas. Aqui são 00:10 agora. Ah, então hoje você fez um esforcinho extra, né? Obrigada, viu? Então, Renatinho, tá pronto aí? Tá. Semana que vem, gente, não se esqueçam de convidar, viu, pessoas, porque o assunto também é muito interessante. A gente geralmente, as pessoas estão começando a se preocupar mais em arrumar as mesas postas, mas não é só uma questão estética, mesa posta, mesa bonita, e nem o que se serve na mesa, mas como que a família se reúne,
Nós vamos receber dicas assim muito legais na semana que vem sobre a família ao redor da mesa. Então não percam não. Estou desligando aqui, viu, Renatinho? Gente, nós estamos aqui, por exemplo, que eu estou me lembrando. Entrou a Shainer dos Estados Unidos, a Natália da Irlanda, nós temos a Simone, que também está nos Estados Unidos, nós temos a Cláudia, que está em Belo Horizonte, nós temos pessoas assim... A Marisa não está aqui ainda não. Então nós temos pessoas aqui de muitos lugares, pessoas amigas, queridas, né? E para nós é uma alegria muito grande. Eu tenho dito que se tem uma coisa boa dessa pandemia, é o fato da gente, por exemplo, Natália, quando que a gente ia assistir uma reunião de quarta-feira juntas à fogueirinha? É bem difícil. No entanto, nós podemos, no mesmo ambiente virtual, né, ouvirmos as mesmas coisas, sermos ministrados. Não, isso é uma bênção, é uma bênção. Encher as mãos, né, sair de mãos cheias, cada um do seu local, da sua casa. Porque o Senhor está onde hajam adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso é a coisa melhor que tem. A coisa mais bonita e verdadeira que há. Mesmo Deus que me atende aqui em casa, atende a cada um de vocês, aonde vocês estão, e enche o coração de esperança, de confiança e de alegria. Então, é uma coisa muito boa, esse fato da gente se reunir assim. Denise, eu queria registrar a presença do Ranilson, lá de Fabriciano. Oi? Queria registrar a presença... Amigo seu? Oi, eu queria registrar a presença do Ranilson, lá de Coronel Fabriciano. Ah, que bom, bem-vindo. Como que ele chama? Anidson. Bem-vindo, viu, Anidson? E parece que o Renato está no ponto, viu? Me parece assim. Alô, Renato? Renatinho? Acho que está tendo problema lá. Deixa eu... Então, se você está com smartphone, olhe aí entre a lista das pessoas, o íconezinho da Igreja Metodista, bate o dedo em cima para que ele fique em evidência, e aí você vai ver todo o filme, né? Toda a proposta da entrevista maior, para não ficar em janelinha pequena. Denise, mas uma das coisas boas... Está ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Que você estava falando agora, essa oportunidade que a gente tem, não é? Olha aqui a minha situação, se eu ia poder participar de um culto. Tá vendo aqui? A minha mãe aqui? Pois é, eu não poderia sair de casa. Sim, Márcia. Graças a Deus está tudo... Tô tirando... Você tem como cuidar dela, colocar ela aí pertinho de você e ainda participar da reunião pertinho da gente, da Natália, lá na Irlanda. Isso mesmo, né? 12.6.
Tá dando certo aí, Renatinho? Renato, você quer que eu tente daqui? Alô, Renato, você quer que eu tente daqui? Não. Parece que a tela está meio travada, Renato. Deve ser o sinal da internet. Se quiser, eu posso tentar daqui. Você quer que eu tente aqui? Seu celular está no seu nome, pastor? O senhor está entrando como Laércio? Pastor Laércio. Quantas pessoas? Pastor Laércio saiu, Denise. Só para a igreja metodista. Tá. Ele entrou agora. Conseguiu, pastor Laércio? Como é que ela me viu que saiu? Ou Renatinho? Dê uma previsão para nós, por favor. Para ele, disse: muda, meu filho, por completo. Então a gente muda a forma de pensar na vida, a gente muda a forma de ver as pessoas. Sempre acolheu a fogueirinha. Uma palavra carinhosa também a todos aqueles e aquelas que participam dessa abençoada fogueirinha. A palavra de Deus nos afirma em Romanos capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 28, diz assim a palavra: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Chega aí, irmãos. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Coisa linda! O Espírito Santo intercedendo por nós nos momentos de nossas fraquezas, nos momentos que nós estamos no nosso deserto. O Espírito Santo de Deus é o nosso companheiro na intercessão. Essa é a primeira realidade que Paulo nos apresenta aqui. E no versículo 28, Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, o nosso
comecei a pensar um pouquinho, mas foi muito rápido, eu dei a resposta a ele, disse, muda, meu filho, por completo. Então a gente muda a forma de pensar na vida, a gente muda a forma de ver as pessoas, a forma de como você vai caminhar daqui para frente. Porque quando nós temos, né, essa doença, ou quando a gente é diagnosticado pelos médicos, né, por uma doença que ela está ligada diretamente à morte, né? Tanto é que quando a gente recebe o primeiro diagnóstico do médico, você está com câncer, você já pensa o seguinte, eu já estou morto. Mas eu começo a acreditar e agradecer a Deus por tudo que se passa na minha vida. E uma outra pergunta que eu me faço sempre é que por que Deus é tão generoso? Aí eu fico imaginando, será que eu fiz alguma coisa de tão bacana, de tão importante, de tão interessante para alguém ou para alguma instituição ou na vida? E eu chego à conclusão de que não, nenhuma ação tão importante eu tenha feito para merecer tanto apreço, tanto carinho de Deus. E aí, pastor, quando o senhor leu essa passagem, eu estava aqui imaginando o seguinte, o senhor pode me ajudar nisso aí. O pouco que a gente conhece, assim, da Bíblia, da leitura da Bíblia, eu estou quase que certo de que não há promessa nenhuma de bem-estar, de felicidade aqui na Terra. Imagino eu que não. Pelo menos a gente vê que tudo que Deus prometeu tem esforço, tem luta. Por quê? Porque a nossa vida ela precisa ser medida e começar exatamente pós-morte. Eu não sei realmente se eu estou correto em dizer isso, mas eu não vi na Bíblia nada que dissesse assim, olha, siga Jesus, você vai ser rico, você vai ser milionário, você vai ser ótimo, você vai ser bom, Não. O que Deus faz por a gente, eu acredito, né, nisso, é nos prover de determinadas situações que acontecem comigo. Como eu estava conversando com o senhor em off, né? Quando eu digo assim, por que Deus tem esse carinho comigo? Porque eu já passei, pastor, e passo por muitas coisas de que outras pessoas não tiveram a mesma oportunidade de passar. E isso, entre aspas, né, no bom sentido, às vezes me incomoda. Falo, poxa vida, eu não sou nenhum... sou filho de Deus, acredito em Deus, mas sou uma pessoa comum, né? E Deus tem me protegido muito. Me protegido, como muita gente sabe aí no Fogueirinha, já ouviram esse testemunho meu, lá em Angola, na África, né? Eu peguei malária no último grau, tive 8 dias no hospital, 6 na UTI, 3 em coma, desenganado pelos médicos, né? Estava eu, meu filho, os médicos chamaram ele no canto e falaram, olha, o que a gente de medicina podia fazer pelo seu pai foi feito, agora é só esperar. E Deus me tirou daquele leito ali, me tirou do coma, no momento em que meu filho, à noite, me deixou em coma, e de manhã cedo, quando ele voltou, eu já estava no quarto, nem na UTI eu estava. Então, aquilo me fez pensar muito na minha vida. E eu cheguei a um momento que eu indaguei a Deus. Falei, Senhor, o Senhor me tira do seio da minha família para eu morrer aqui na África. Eu, às vezes, até brinco nessa situação, né? Que lá eu não teria muita gente para me velar. Mas é uma brincadeira à parte. Deus me deu a oportunidade de voltar. Então eu disse para ele, eu fui honesto com ele, fui sincero com ele, se o senhor quiser me tirar a vida,
volta para o seio da minha família. Me tira a vida. E a minha vida pertence a ele. Entendeu? Então, e assim foi feito, e eu vim de Angola para cá. Depois, eu tive uma capotagem com um carro que ele rodou 3 vezes no ar, capotou do meu lado, e nós éramos 3 ocupantes, foi ali na curva do Padre, chamada, depois de Carlos Chagas, e nada nos aconteceu. Quer dizer, mais um livramento. E, por último, o câncer. Né? Esse aí, eu estou convivendo com ele. Mas aí eu comecei, pastor, a perceber a diferença sobre a forma de pensar da morte, na morte. Então, hoje, com toda sinceridade, eu vejo a morte como um início de uma vida maravilhosa. Eu vejo isso, eu sinto isso. E eu tenho, graças a Deus, eu tenho um relacionamento com Deus que não é externo às pessoas, não é de emocional, de gritar, nem de falar, nem de... Mas eu tenho um relacionamento com Deus muito grande. Nas minhas madrugadas, eu falo com Ele e ouço Ele, que é mais importante. Eu quero contar uma experiência que eu tive aqui. Isso eu sei, irmãos, que às vezes é chato a gente estar falando da gente mesmo, mas eu fico tão agradecido a Deus porque Ele faz isso e é importante que outras pessoas saibam também daquilo que a gente está passando. O meu neto, ele nasceu com glaucoma congênito. A possibilidade dele ser cego, se tornar cego, seria 100% se ele não passasse por uma cirurgia e tivesse que ser acompanhado infinitamente, sempre. Numa noite, Deus me falou claramente, como eu ouvi o Senhor agora lendo a Bíblia, como nós estamos falando. Ele me disse assim, olha, vá lá na Bahia, casa da sua filha, reúna o Davi, a Mariana, que é minha filha, o marido dela, chame os pais dele, reúna as pessoas e diga para elas, eu estou curando o Davi. Eu vou curar o Davi. Eu vou tirar os olhos do Davi e vou colocar outros olhos no Davi. Me falou isso, pastor. À noite, não foi sonho. Senti que era uma visão. À noite. Não deu tempo de eu contar para ninguém isso. Quando foi 3 horas da tarde do dia seguinte, eu parei na Avenida Brasil com minha esposa, ela foi comprar um negócio na loja, o telefone tocou, a minha filha explodindo de alegria, chorando de alegria, porque eles estavam no açaí comemorando, e o médico disse que o olho do Davi tinha sido curado. Amém. Então, eu fiquei muito assim, emocionado, e como eu não tinha comentado com ninguém, por isso, puxa, a resposta mesmo, foi uma visão. Bom, então voltando a esse pensamento que eu tenho hoje sobre a morte. Não quero ser demagogo, não vou ser, não preciso ser demagogo. Claro que eu gostaria de viver muitos e muitos anos. Não sei também se Deus vai me permitir isso. Mas eu torço para que assim seja. Não quero morrer. Eu não quero sair. A vida é bela, né? Vivendo com minha família, eu quero ir na fogueirinha várias vezes. Entendeu? Eu quero ter a minha vida. Não quero ser demagogo a esse ponto, porque ninguém quer morrer. Né? Eu até brinco, todo mundo quer ser salvo, mas ninguém quer morrer. Então, mas eu vejo hoje a morte não como uma assombração, não como uma coisa complicada. Entendeu? Eu vejo realmente a morte, pastor, como o início de uma vida de abundância, de felicidade, de alegria, entendeu? E eu gostaria de dizer para os irmãos que a coisa que mais
me interessou, a coisa que mais me deixa assim, feliz, que de tudo que eu passei, de todos os livramentos que Deus me deu, Ele me deu algo que eu sou eternamente grato a Ele. Muito mais do que Ele ter me trazido lá de Angola, muito mais do que Ele ter me proporcionado cura, muito mais do que Ele ter me proporcionado alegrias com milagres. É o maior presente que Deus me deu, chama-se família. E a minha família, melhor do que tudo isso que aconteceu, Deus me deu uma excelente esposa, maravilhosa companheira. Deus me deu 2 filhos maravilhosos, hoje 2 netos maravilhosos. Então, o que é que eu quero mais nesse mundo? Se eu tenho uma grande família, se eu tenho paz na minha família, se eu tenho alegria na minha família, e tudo isso eu sei que a família é um projeto de Deus. E por falar em projeto, eu ouvi de um pastor que todos nós temos um compromisso, né, uma missão a cumprir determinada por Deus. E antes que essa missão seja cumprida, nós não retornaremos de onde viemos. É preciso cumprir a missão. Seja ela com 24 horas, seja ela com 6 meses, com 101 anos, não importa. A missão precisa ser cumprida. E aí eu estou à espera, na verdade, de cumprir a missão que Deus quer de mim. E eu acredito que uma das etapas dessa missão é estar aqui agora, dando esse testemunho, falando para vocês da minha vida em si. Neste período, você esteve em alguns momentos no deserto. Por exemplo, em Angola. Você lembra quando foi que você esteve em Angola? Foi em 2010. 2010, ok. Então tem 20 anos. O carro... Eu gostaria, pastor, sem interromper, já que o senhor fez essa pergunta, só de acrescentar algo que me veio à cabeça agora. No dia que eu descobri que eu estava passando mal com malária, sim, a minha mulher tinha me dado a notícia de que minha filha estava grávida. E ela, por vários médicos, foi diagnosticada como impossibilidade dela engravidar. certo. No mesmo dia que eu passei mal em Angola, a minha filha engravidou aqui. Né? Aí eu até fiz uma alusão depois, falei, puxa vida, será que um está morrendo e o outro está nascendo? Então, assim, outra bênção, entendeu? Mas pode ficar à vontade, pode continuar aí, pastor. Foi um momento difícil que você veio agora, em 2010. Depois, você teve um desastre do carro nas proximidades de Carlos Chagas. Foi que ano, mais ou menos? Isso aí foi, se não me falha a memória, foi em 2013. 2013, 3 anos depois de Angola. Isso. 2013, ok. E no momento agora, atualmente, você está lutando aí contra um câncer que te acometeu. E pelo que eu Começou em 2015. 2015. Então, tem 5 anos que você está nessa luta, e a gente pode perceber que você é um homem corajoso, está com a cabeça erguida, né? Então, na verdade, a Bíblia deixa bem claro para nós que a nossa vida aqui na Terra, né? Ela tem momentos de espinhos, tem momentos de alegrias, momentos de choro, tem momento de deserto, tem momento de tribulações, tem momento de festa, né? A vida é assim. Verdade? Veja bem, fazendo agora dentro de uma retrospectiva da sua história, veja bem, eu entendo, o Baiano, que você está vivendo um pouco aquilo que o Salmo 23 diz no finalzinho, quando o salmista diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu estou entendendo que você, com essa fisionomia, com essa cabeça erguida, você não tem medo da morte, porque você percebe que a sua vida só faz sentido a partir do Criador, do Deus que te criou. Confere esse meu raciocínio? Fica à vontade. Com certeza, pastor. Inclusive, esse salmo que o senhor citou aí, não só essa parte, essa última parte, né? E não temerei
no Vale da Sombra da Morte, mas é um salmo que eu tenho uma admiração muito grande pelo que ele diz, e eu tenho uma interpretação um pouco diferenciada de muitas pessoas. Muitas pessoas ficam esperançosas nesse salmo, dizendo o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, no início dele. E se coloca numa posição de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. É claro que sim, que Ele suprirá as nossas necessidades, mas de acordo com a vontade dele. Sim. E com relação a esse salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu entendo que realmente nada nos faltará. Não nos faltará o pão, mas também não nos faltará a fome. Eu acredito que não nos faltará a saúde, mas também não nos faltará a doença. Então, se a gente pegar esse salmo de uma forma assim, bem lógica, é isso mesmo. Agora, o pão, Deus vai suprir, mas eu tenho que ter fome, entendeu? Não basta ter o pão, eu tenho que ter fome. Então, esse salmo te coloca numa posição de que você fala assim: poxa, por que eu estou passando por isso? Porque tem que passar, porque eu acredito, pastor, que Deus seria injusto se atendesse apenas alguns. Por exemplo, né? A gente ouve pessoas aí: poxa vida, mas não para de chover, ou talvez a chuva seja prejudicial a alguns, entendeu? Outros precisam dessa chuva. Então, eu tenho até um exemplo, até comentei com minha esposa recentemente, com meu filho também, que tem uma pessoa que eu tomei assim, vou dizer antipatia não, mas sabe aquela pessoa negativa que não dá vontade de você conviver com ela? Ele é comerciante ambulante, e todas as vezes que estava chovendo, assim, formava chuva, estava chovendo, ele falava assim: puxa vida, hoje que eu tenho jeito de ganhar dinheiro, essa chuva aí praguejava e fazia aquilo. Aquilo foi me incomodando, e eu saía de perto dele. Aí eu passei perto do comércio dele recente agora e vi o problema da pandemia. Olha só para você ver. Se ele reclama de uma chuva, e ele trabalha com produtos que dependem da chuva, entendeu? Depende de estar chovendo para ser produzido. Então, se ele já reclama disso, eu fico imaginando como é que ele reclama de uma pandemia dessas. Então, seria injusto Deus se fizesse a temeridade desse vírus só para alguns, para um ou para outro, para quem é da igreja, quem não é. Então, eu acredito que é claro que Deus tem o poder de mudar tudo, porque Ele criou tudo. Mas eu penso também que Ele se faz até submisso à própria natureza que Ele criou, para não ser injusto. Então, é nesse ponto que esse salmo aí me deixa muito tranquilo, sabe? Porque eu estou sujeito a passar todas as necessidades que qualquer pessoa passa. Ok. A Bíblia diz que a chuva desce, a chuva e o sol é para os bons e os maus. Se a chuva e o sol é para abençoar os bons e os maus, a tempestade também é para os bons e os maus. Faz parte da nossa caminhada, né, Baiano? A caminhada é assim que é a vida, não é verdade? O próprio Senhor Jesus enfrentou as perseguições, enfrentou o deserto, não é verdade? E o Espírito do Senhor estava com Jesus naquele momento de lutas, né? Um amigo meu escreveu uma canção muito interessante. Nessa canção ele diz assim: todo mundo começa a morrer quando nasce. Interessante essa frase, muito profunda. Todo mundo começa a morrer quando nasce, né? Porque ele diz o seguinte, que a vida é uma constante luta pela sobrevivência. E esse amigo me fez lembrar da Rádio Relógio antigamente, né? Tinha os locutores antigos da Rádio Relógio. Eu me lembro de uma frase antiga da Rádio Relógio que dizia assim: cada minuto é um milagre que não se repete. Então, veja bem, cada minuto que nós alcançamos é um milagre que não se repete. Ora, se todo mundo começa a morrer quando nasce, os anos de vida aqui na Terra que nós alcançamos são milagres para nós. Então, veja bem, o baiano com 61 anos hoje, ele tem 61 anos de milagre. Quer dizer, a sua vida hoje, você está respirando, eu estou respirando, então nós estamos usufruindo do milagre de Deus. O hoje que Deus está nos concedendo
é um grande milagre que não se repete. E eu estou entendendo também, meu irmão baiano, que a eternidade, ela vai muito além da nossa existência. Nós temos uma história aqui na Terra, né? Você tem 61 anos de história, eu tenho 65 anos, né? Alguém disse certa vez que para entendermos a eternidade, basta transportarmos um grão de areia para as galáxias de mil e mil anos, né? Levar um grão de areia. Quando nós transportarmos toda a areia do mar, aí nós talvez estaríamos chegando aí num 1/10 da eternidade. Se transportarmos cada 1000 anos um grão de areia para as galáxias, depois de transportarmos toda a areia do mar para as galáxias, mesmo assim, teremos alcançado apenas 1% da eternidade, porque a eternidade está muito além da nossa existência. E eu começo a imaginar o seguinte, quer seja vivamos ou não, o tempo que nós passamos aqui nessa terra, 20, 30, 40, 60, 100 anos, é o mínimo diante da eternidade que Deus tem para nós. E aí a vida só faz sentido quando nós olhamos para a nossa vida no contexto global da eternidade. Eu quero retomar o texto que nós lemos, quando ele diz assim, Paulo fala que o Espírito de Deus nos assiste em nossas fraquezas. Veja bem, se o deserto faz parte da trajetória nossa aqui nessa terra, este Espírito Santo ele nos assiste como assistiu Jesus lá no deserto. Ele nos ajuda a orar, a falarmos com Deus, dialogarmos com Deus. Eu quero entender que o Espírito Santo está, como ele ensina a mim, o pastor Laércio, ensina também o baiano, a falar, a estabelecer esse diálogo com Deus neste momento de deserto que você está enfrentando. Confere meu raciocínio? Ok, certíssimo, pastor. Uhum. E é isso mesmo, a gente tem que enfrentar mesmo, entendeu? Exato. A luta é grande, a luta é grande. Eu fico pensando uma coisa, porque eu digo que hoje nós precisamos estar cada dia mais convicto de que aqui na Terra somos passageiros. Estar convicto disso. Eu nunca tive tanta certeza, pastor, da eternidade. Nunca tive tanta certeza. Como disse lá atrás, não gostaria de ir agora, gostaria de demorar mais. Mas se for da vontade de Deus, eu estou nas mãos dele, né? Porque a diferença que existe hoje na minha cabeça é que eu sou uma pessoa comum. Eu costumo dizer o seguinte, eu coloco a hora de dormir, eu coloco minha cabeça no travesseiro. E é aquele momento que você passa a pensar, né? Como muitos começam a pensar nos investimentos que vão fazer, eu penso também que eu sou condenado à morte. Não é que eu não achava que não fosse morrer. Todos nós vamos morrer, igual o senhor falou aí. Já nascemos caminhando para a morte. Mas quando você traz uma condenação, digamos assim, né? Quando o médico diz para você, olha, seu câncer não tem cura. Passa muita coisa pela cabeça da gente, porque nós somos seres humanos. Passa muita coisa. E eu quero compartilhar com vocês que o dia em que a médica falou comigo desse retorno do câncer e que ele não tem a cura, eu, num momento de fraqueza, eu disse para minha família e disse para a médica, eu não vou fazer o tratamento. Porque se não tem cura, para que eu vou fazer um tratamento? Até porque é um tratamento muito sofrido que é a quimioterapia. Então eu decidi não fazer. Mas eu, graças a Deus, Deus me dá muita força e eu não gosto de tomar decisão sem comunicar ou sem consultar a ele e a minha família. E assim foi feito. Pastor, de manhã cedo, quando eu peguei o celular e abri o WhatsApp, meu dedo foi direto num grupo que não tem nada a ver com o que está em questão, entendeu? E uma frase assim, olha, Deus irá te livrar de doenças ocultas. A frase toda não me vem aqui. Deus irá te livrar de doenças ocultas, né? E, com outras palavras, terminais. Sim, sim. Aí eu disse, falou assim, essa é a resposta de Deus. Eu tenho que fazer o meu tratamento. Eu tenho que fazer o tratamento.
e aí decidi fazer o tratamento. Então, aí quando você chega, como eu estava falando, no travesseiro, ser humano, você chora, você faz tudo, mas cada dia, com toda sinceridade de alma, cada dia que passa, cada dia que eu possa ter uma angústia por estar condenado à morte, entre aspas, eu me conforto mais em Deus, sabe? Eu tenho mais certeza da eternidade. Isso me conforta muito, isso me conforta bastante. Ok, eu estou feliz pela sua história, ouvir a sua história, pelo seu depoimento, pelas considerações que você fez. Amém? Amém, pastor. Eu creio que os irmãos que estão nos acompanhando também estão felizes, né? Com essa história que você acabou de compartilhar. E nós vamos orar ao nosso Deus, mas você tem algo mais a dizer, Baiano? Não, pastor, eu só queria dizer que a gente precisa ter humildade e saber e procurar, né, por mais doloroso que seja, procurar aceitar a vontade de Deus. Porque a gente ouve muita coisa assim, né, muita coisa que as pessoas falam, que as pessoas demonstram para você, mas de forma assim, muito técnica, muito, né, quando você está com um problema, Deus está na frente, Deus proverá, Deus te curará. Tudo isso, eu hoje acredito, Deus cura, com certeza, mas tudo isso eu acredito que Ele faz de acordo com a vontade dEle e a necessidade que Ele tem de fazer cumprir a sua missão através de mim, através do Senhor, através de cada um que está aqui presente nessa reunião, entendeu? Então hoje a gente precisa se conscientizar, porque a própria oração que Jesus nos ensinou, ele diz o quê? Se for da vontade do Senhor, né? Seja feita a vontade. Vossa vontade. Assim na terra como no céu. Não é verdade? Eu gostaria. A oração tem que ser assim. Eu gostaria, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Amém. Entendeu? Então, entender isso aí, sabe? Porque a missão dele, ele vai cumprir. Com certeza, através de mim, através do Senhor, através de qualquer pessoa. Mas a gente precisa entender essa vontade dele, sabe? Algumas coisas que a própria oração dele, Deus perdoa, mas se eu não perdoar, está lá na oração dele. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se eu não fizer minha parte e não perdoar o meu próximo, Deus não vai me perdoar. Pelo menos é o que diz isso na oração que ele nos ensinou, né? Então, não adianta a minha vontade. A minha vontade seria talvez uma vontade humana, né? De ter outras coisas, como vamos dizer, né? Outras famílias, outros bens materiais, outras coisas. Talvez a vontade humana seria essa. Mas a vontade de Deus é diferente, entendeu, pastor? Eu não sei se o senhor vai fazer a oração final, e antes eu gostaria de voltar a agradecer a Denise, o pessoal, e espero que cada um possa, no íntimo seu, qualquer local, qualquer lugar, tá se colocando na vontade de Deus, tá? Se colocando na vontade de Deus. Não é que a gente vai deixar de ser falho, mas saber que Deus está à frente, que Deus está conosco, que Deus está preparando e já preparou um além para nós, além morte, entendeu? E é nisso aí. Amém, graças a Deus. E eu quero dizer para você que foi uma alegria muito grande estar conversando com você, tá? E eu tenho certeza que os irmãos e as irmãs foram edificados nesta noite. E eu quero dizer apenas duas coisas antes de nós orarmos ao nosso Deus, né? A primeira coisa interessante que a palavra deixa bem claro para nós,
que Deus nos ama apesar de nós. Embora estejamos momentos difíceis, mas o amor de Deus nos alcança, mesmo no momento do deserto, ele nos alcança com seu amor. E o amor dele nos faz com que nós venhamos a superar, né, as tempestades da vida. Isso é muito forte na palavra de Deus. E Deus te ama muito, viu, meu irmão? Conta com as nossas orações, conta com o amor, o carinho dos irmãos da fogueirinha, conta com o carinho da nossa igreja, a sua pessoa, viu? E outra coisa que eu gostaria de dizer para o irmão é o seguinte, retomando o que Paulo disse, que o Espírito de Deus nos assiste em nossas fraquezas. Este Espírito que é o nosso consolador, que é o nosso professor, nosso ensinador, ele vai conduzindo a gente no deserto, como conduziu Jesus lá no deserto. E que você, nessa noite, ao descansar, né, você possa fazer do seu travesseiro o colo de Deus, deste Deus que te ama, deste Deus que enviou o Espírito Santo para estar ao nosso redor, estar ao seu redor. Nós vamos orar, então, neste momento, ao nosso Deus. Nosso Pai querido, nós te louvamos por estes momentos agradáveis, esse momento de bate-papo, em que nós tivemos a oportunidade de ouvir a história do nosso amigo, nosso irmão baiano, que compartilhou, Deus, um pouco da sua história, e que nessa noite, ó Pai, nos edificou muito sabermos que este teu filho, apesar dos desertos, das tempestades, ele está, ó Pai, conectado ao teu coração, e tem sentido, ó Deus, a tua presença, tem sentido, ó Pai, que o teu propósito de amor, fala muito mais alto na sua vida, meu Deus, a despeito de quaisquer circunstâncias. Nós o abençoamos nessa hora, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, e declaramos sobre o teu filho a bênção da paz, a bênção do fortalecimento espiritual, a bênção do renovo espiritual no nome do Senhor Jesus. Declaramos também, Pai, a tua bênção, não apenas ao teu servo, o Pai, teu filho, mas também a sua família, seus filhos e filhas, netos e netas, sua esposa, que essa família, meu Pai, seja a cada instante fortalecida, renovada, meu Pai, com o teu poder e com a tua graça. Abençoe, Deus, todos os componentes dessa fogueirinha, nosso irmão Gilberto, irmã Denise, que tem estado à frente desse trabalho. Continua abençoando, ó Pai, esse trabalho. Continua liberando a tua graça a cada quarta-feira, que o teu nome continue sendo glorificado neste espaço. É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Porque ela nos ensina o caminho que é Jesus. E andando com Jesus na nossa vida, nós estamos preparados para que nós possamos enfrentar as dificuldades. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nos dando assim uma palavra de incentivo, nos dando assim uma palavra de estímulo, para que nós prossigamos, dando o próximo passo, vencendo as dificuldades, contando com a ajuda dele, com a presença dele, com a palavra dele. A coisa mais preciosa que nós temos, gente, é essa palavra. E aqui estão as preciosas e muito grandes promessas de Deus. Aqui estão os conselhos. Não tem como nós termos um relacionamento com Deus sem conhecermos os pensamentos de Deus e a palavra dele. Então, essa noite fica o nosso incentivo para que cada um de nós busque esse relacionamento pessoal, que nós possamos construir a nossa casa espiritual sobre a rocha, que é a palavra de Deus e que é o alicerce. Porque vindo as chuvas, vindo as cheias, vindo os ventos, a nossa casa permanece firme sobre a rocha, porque a palavra nos dá alicerce para a gente vencer as dificuldades da vida. Que essa palavra possa ser aplicada, né? O testemunho do baiano de vida, de luta, de fé, e a palavra de Deus possa ser
aplicada na nossa vida essa noite, que nós possamos pensar nos nossos problemas. Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus problemas, a sua realidade, os seus desafios. Mas em cada caso, Deus tem uma estratégia, Deus tem uma resposta, Deus tem uma palavra. Procure o Senhor, que Ele fala: eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Graças a Deus, porque Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Graças a Deus pelo Espírito Santo, que um dia veio morar na nossa vida, quando nós recebemos a Cristo pela fé. E se você está vivendo uma situação aí na sua casa difícil, um problema, uma necessidade, precisando da ajuda de Deus, da intervenção de Deus, ou precisando de se encorajar, de levantar e de se colocar de pé, nós vamos ter essa palavra de oração e eu vou pedir, pastor Laércio, ao senhor, que o senhor esteja ministrando essa palavra de oração para cada um de nós. Tem pessoas nos mais diferentes lugares, mas que cada um possa receber aí na sua casa essa palavra e essa ministração no nome de Jesus. Eu estava lembrando agora há pouco, irmã Denise, do depoimento de Jó, final do livro. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, meus olhos estão te contemplando. É no meio das tempestades que a gente tem a oportunidade de conhecer Deus de uma forma mais profunda. Elias na caverna, veio um terremoto, vento, depois um sissi, uma voz tão meiga e suave. Ali Elias entendeu a voz de Deus. Eu tenho certeza que este é um momento muito glorioso na vida do baiano, onde ele está conseguindo detectar a voz de Deus branda e suave, dizendo assim: meu filho, eu te amo. Você está nas minhas mãos, você está no meu colo, você tem um lugar garantido no meu coração. Este mesmo Deus que fala isso, declara isso para o nosso irmão baiano essa noite, declara para cada um de nós. É possível que outras pessoas aqui do grupo, que estejam nos acompanhando, talvez estejam enfrentando também um deserto, um momento difícil. Mas eu quero que essa pessoa saiba, esse irmão, essa irmã saiba, que o nosso Deus, Ele é o grande roteirista da nossa história. Está ao nosso redor, Ele jamais nos desampara. Faça que nós tomemos posse dessa companhia divina, maravilhosa e gloriosa, que é o do nosso Deus. Nós vamos orar neste momento. Nosso Deus e nosso Pai querido, nós te louvamos por esta noite, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pela história do baiano, que toca profundamente os nossos corações, ó Deus. Nós ficamos emocionados, ouvimos um depoimento tão emocionante, tão impactante, Senhor, em que o teu filho declara, Pai querido, a dependência dele do Senhor. Amém. Em que ele declara, Deus, que a vida dele está nas mãos do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos por essa convicção que está presente nesta mente, neste coração. E queremos, ó Pai, orar em favor daquelas que neste momento estejam talvez enfrentando ou a mesma situação, ou talvez pior ou menos pior. Mas, ó Deus, que a tua bênção, que as tuas mãos estejam estendidas sobre os teus filhos e as tuas filhas. Amém. E nesta noite, Pai, como servos e servas do Senhor, ó Deus, participando dessa fogueirinha, Pai, ó Deus, que o calor do teu Espírito Santo Amém. Possa invadir os nossos corações. Amém. O calor do teu abraço, meu Deus, do teu afago a todos nós, possa nos aquecer, para que possamos sentir as batidas do teu coração. Amém. Porque foi para isso que o Senhor nos criou, para relacionarmos com o Senhor. Nós queremos nesta noite, Deus, declararmos a nossa aliança com o Senhor, ou seja, a conexão do nosso coração com o teu coração, Pai. Amém. Por causa disso, nossa vida não faz nenhum sentido, Senhor. Nossa vida só faz sentido se estivermos conectados contigo, numa comunhão profunda com o Senhor, e que venham as tempestades, e que venham, Deus, as circunstâncias adversas, mas a nossa esperança está no Senhor. Muito obrigado Amém. Por essa noite, abençoa todos nós. Estenda-se as tuas mãos àqueles e aquelas que carecem da tua bênção. Amém. Nós clamamos por ti nessa noite, pela tua grande misericórdia, Deus, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus.
Denise, seu microfone está desligado. Então, a próxima quarta-feira, nós teremos o tema Família ao Redor da Mesa. Teremos uma pessoa especial que estará também nos trazendo uma palavra. E eu queria chamá-los à participação, mas também queria desafiá-los a convidar outras pessoas a distribuir esse convitinho que a gente manda pela internet para que outros pudessem assistir. Baiano, muito obrigada, é um prazer muito grande tê-lo junto conosco, que Deus te abençoe. Até quarta-feira que vem. Denise, eu agradeço a vocês todos e só queria deixar uma frase essa noite para a gente pensar até na próxima quarta-feira, se você me permite. Tem uma pessoa que me disse uma vez que nunca me viu triste. E eu disse para ela, não significa que eu não tenha motivo de tristeza. Sou uma pessoa normal, sujeito a todo tipo de emoções, né? Sempre tem motivo de tristeza. Mas ser alegre foi uma opção de vida. Então, eu quero deixar para todos vocês aí que façam da vida de vocês, por opção, ser alegre, ser feliz, mesmo com toda a diversidade, mesmo todos os problemas que a vida nos proporciona. E isso a gente consegue somente através de Deus. Agradeço muito a vocês todos que me ouviram e que Deus abençoe todos nós. Amém. Obrigada, Baiano. Até quarta-feira que vem, gente. Deus nos abençoe. Boa noite. Até mais, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, Kátia. Natália, obrigada. Tchau, gente. A paz. Boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite, pastor. Boa noite, Deus te abençoe. Boa noite. Irmã Natália, Deus abençoe. Irmã Natália, irmão Wagner Vieira. Boa noite. Boa noite. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua.